Muito bem. Bom, Professor Carlos Augusto, é uma honra ter o senhor aqui conosco, mais uma vez palestrando para a gente sobre doença de Meniere, uma doença que o senhor contribuiu tanto para a fisiopatologia, para um conhecimento melhor dessa doença tão polêmica e tão estudada no mundo inteiro. Então, estamos felizes de ter o senhor aqui conosco. Seja muito bem-vindo e o senhor pode começar. bom, então, como o Faísca falou, essa aula que eu vou dar para vocês hoje é basicamente a minha participação na disciplina, né? Porque, veja, a gente vai ver aqui na frente, 1861, Próximo Meniere afirmou que o zumbido, vertigem e perda de audição eram causados por uma desordem do ouvido interno, e não por apoplexia do sistema nervoso. Desde então, o ano passado, fez um século de doença de Meniere. Teve uma série de congressos, de meeting nos Estados Unidos. Esses congressos foram publicados no Laringoscópio, e agora nós estamos chegando aos 150 anos de estudo de doença de Meniere, e ainda temos, talvez, mais dúvidas do que certezas. E isso é uma coisa que vale a pena a gente pensar o quanto foi estudado e o quanto foi escrito sobre a doença de Meniere, para não chegar, basicamente, em nenhum lugar seguro, né? Então, continuando a evolução, Halpern e Kearns, em 1938, observaram a hidropsia endolinfática em ossos temporais de pacientes que tinham já então conhecido esse síndrome de Meniere. E a Matava, em 1938, também confirmou a existência de hidropsia endolinfática em doentes com doença de Meniere. Muitos outros investigadores confirmaram essa situação. Deste modo, nasceu a doença de Meniere, que consistia na síndrome de Meniere causada pela hidropsia endolinfática. Criou-se uma certeza de que a hidropsia endolinfática era a causa do sintoma. O trabalho à frente era, portanto, estabelecer o mecanismo causal entre a hidropsia endolinfática e os sintomas que compõem a síndrome. Schuckenegger. Eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar um ano em Schuckenegger, em Harvard. Eu fui, na realidade, o último research fellow dele, e passei o ano todo, ele tinha muito tempo naquela época, e a gente ficou conversando basicamente o tempo todo sobre todas essas coisas. E ele, naquele ano, ele lançou a teoria da ruptura de membrana do ouvido interno devido à hidropsia endolinfática, como causa para os ataques de vertigem, zumbido e perda de audição. Isso estabelecia mais firmemente a ideia de uma relação causal entre hidropsia endolinfática e síndrome de Meniere. Agora, como foi que o professor Schuckenegger chegou a essa conclusão? Ele olhava para o osso temporal, ele via a imagem, ele como que intuía a verdade. Em alguns casos ele intuiu certo, em alguns casos ele intuiu errado. Nesse caso, infelizmente, a intuição não era correta. Aqui estão as imagens que ele viu, né? A ruptura de membrana do labirinto membranoso e ruptura de membrana em vários segmentos desse aparelho aditivo. Aqui a gente tem a ruptura, o trículo, mácula, outpatching e tudo isso aí já das rupturas do labirinto. E aqui a ruptura da membrana de Reich. Então ele conseguiu juntar duas coisas, a ruptura de membrana na cóclea e do labirinto, e construiu uma teoria que era bastante atraente, mas depois se revelou não muito verdadeira. Então, Fraisse, em 1980, menciona que a hidropsia endolinfática pode existir em relação com outras doenças, e os sintomas da síndrome de Meniere podem ser encontrados em pacientes que não têm hidropsia endolinfática. Se vocês estudarem esta patologia do osso temporal, vocês vão ver que vertigem, surdez e tímido são sintomas bastante comuns na grande maioria das afecções do ouvido interno. E, do mesmo modo, a síndrome de Meniere, a hidropsia endolinfática, pode se encontrar em pacientes que não têm hidropsia endolinfática. Rauch et al., em 1989,
revisar os ossos temporais com hidropsia endolifática da coração da Massachusetts A&E Infirmary, relacionando esta lesão com a história da síndrome de Meniere durante a vida. 13 pacientes tinham dois parâmetros, mas outros tantos tinham apenas hidropsia endolifática. Então, esse foi um papel importante do Rausch, em que ele mostrou que era perfeitamente possível o paciente ter zumbido, tontura e perda de audição sem ter nenhum sinal de hidropsia endolifática. Isso começou a parar essa crença na hidropsia endolifática como sendo a causa da doença de Meniere. Aqui vocês veem nesse esquema como era antigamente. A endolifática high drops estava no centro. Aqui tinha uma série de causas que a gente sabia que causava o high drops, e aqui tinha o resultado: tontura, perda de audição, tinnitus e fonos no ouvido. Depois do trabalho do Rausch, isso mudou. A hidropsia endolifática que estava no centro de tudo veio cá para frente, passando a ser um epifenômeno da doença de Meniere, não a causa. Aqui estavam as mesmas possíveis causas e aqui as mesmas possíveis consequências. Merchant et al., que foi o orientador do FAES, ele teve lá em Harvard, um indiano fantástico, infelizmente morreu com 50 anos, de estresse, eu acho. Fizeram uma pesquisa na coleção de ossos temporais de Massachusetts A&E Infirmary e encontraram 28 casos com síndrome de Meniere e hidropsia endolifática, mas outros casos tinham hidropsia endolifática sem nenhuma histórico de síndrome de Meniere. Em 1995 foi quando eu entrei nessa história. Eu fui fazer o pós-doutorado com o Chuck Neck. E aí ele falou: escuta, por que você não estuda, pega uns ossos temporais da coração e estuda a presença que alterações histopatológicas existem em pacientes com zumbido? Então, eu fui lá e fui catando os ossos com linfático, o zumbido, tentando achar uma correlação histopatológica para o sintoma. 37 pacientes, 44,5%, tinham histopatologia normal. 27,7% tinham hidropsia endolifática. Os 37 com histologia normal, 35,1% também tinham vertigem episódica durante a vida. O fato de 72,2% dos ossos temporais de pacientes com zumbido terem histologia normal e hidropsia endolifática sugeria um contínuo de normalidade da hidropsia desses pacientes. Infelizmente, não havia surdez flutuante documentada na história deles. Então, eu postulei que uma causa comum para zumbido e hidropsia endolifática, baseado nesses achados, zumbido de vertigem precedia uma hidropsia endolifática. Em 2005, o Merchant et al. Questionaram diretamente a relação causal entre essa hidropsia endolifática e a síndrome de Meniere. Então, aqui foi uma preliminar em que eu já pensava, cheguei a expor, né, a possibilidade de que realmente a hidropsia endolifática não era a causa do zumbido nem da tontura na doença de Meniere. Depois o Rausch, depois o Merchant provou que isso era a realidade. Então, embora a hidropsia endolifática esteja presente na grande maioria dos casos de síndrome de Meniere, ela não é a causa dos sintomas. Provavelmente é uma causa anterior para os sintomas e depois para a hidropsia. A síndrome de Meniere é, na verdade, uma resposta do ouvido interna a muitos insultos: infecção, trauma, sífilis, TCA, autosclerose, doença de autoimune, etc. A hidropsia linfática também aparece uma grande variedade de lesões do ouvido interno, incluindo todas as cidades acima. Entretanto, os casos de síndrome de Meniere que fogem às causas conhecidas, esta seria, no momento, a definição para chamar a doença de Meniere. Bom, um outro envolvimento meu bastante acentuado com o Meniere foi na doença de Meniere congênita. Essa foi a primeira família que nós publicamos aqui em Brasília, com cefaleia paroxística e síndrome de Meniere, transmitida de modo autossômico dominante. O paciente tinha toda a doença de Meniere típica do ouvido direito, e inclusive com drop attacks. Esse senhor, ele chegou a cair várias vezes, se machucava. Cirurgia do saco endolifático curou o drops attacks, estabilizou a audição de modo duradouro. A gente vê aqui na frente. Esse paciente tinha essa audiometria aqui, antes da cirurgia. Infelizmente tem essa falha aí que eu não sei como tirar. Depois aqui, 12 anos depois da cirurgia, ele tinha essa audição.
E aqui, novamente, as filhas, uma filha e um filho dele, tinham exatamente todos os sintomas do pai. Perda auditiva neurosensorial de baixa frequência, que é um ponto muito importante. Vocês vão ver que hoje o pessoal considera que, se não tem a perda neurosensorial de frequência baixa, não é MNE, seria a tal da enxaqueca vertiginosa. Então, aqui, esses pacientes tinham tudo, todos eles, os dois. Eu operei o velho e os outros filhos não aceitaram ser operados. O velho ficou muito bem, parou os olhos para ataque, parou de cair e ficou com uma audição ainda aproveitável. Em 1941, Brown descobriu várias famílias com síndrome de Meniere e cefalese paroxística. Bernstein, em 1965, também descreveu várias famílias com síndrome de Meniere e cefalese paroxística. Todas as famílias descritas apresentavam transmissão autossômica dominante. Bom, essa família aqui é uma outra família que foi estudada aqui em Brasília e que nós conseguimos descrever direitinho todos os sintomas dela, a mistura, a gama de pacientes que tinham apenas a cefaleia paroxística, que foi estudada e classificada como enxaqueca, outros que tinham a doença de Meniere inteira, inclusive o paciente índice dessa família tinha todos os sintomas da doença de Meniere, que depois desapareceram. Tem isso também, doença de Meniere tem essas coisas. Tem uns sintomas que progridem, levam o paciente à surdez, e tem outros que simplesmente desaparecem. Depois, algum tempo depois, somem e ninguém sabe exatamente por quê, né? Então, essas famílias foi a primeira coisa que estudamos, que nós conseguimos classificar a dor de cabeça como enxaqueca. Em 2002, nós publicamos mais 6 famílias com enxaqueca e síndrome de Meniere transmitida de modo autossômico dominante aqui em Brasília. Isso foi interessante, porque aqui em Brasília, nós não temos, como não temos em São Paulo também, segundo o Ricardo, nós não temos em São Paulo muitos pacientes com síndrome de Meniere típica. A grande maioria das doenças de Meniere são atípicas, são incompletas, são difíceis de identificar. Então, essas famílias aqui, nós temos o seguinte: vamos lá no nosso laboratório e vamos estudar todos os pacientes que tiverem síndrome de Meniere típica. Tem a surdez, tem o tinnitus, e tem a tontura e o ouvido cheio. Bom, desse modo, nós conseguimos identificar 6 famílias que tinham a síndrome de Meniere transmitida de modo autossômico dominante. Novamente, a cefaleia foi caracterizada como enxaqueca de acordo com a classificação internacional de cefaleia. Esse trabalho foi publicado em revista internacional nos Estados Unidos, e são conhecidos, volta e meia alguém cita. Então, isso aqui é uma coisa interessante, porque ficando de tocaia para pegar paciente com doente de Meniere típica, nós identificamos 6 famílias aqui em Brasília que tinham história de doença de Meniere. Então, dessa experiência resultou: enxaqueca e síndrome de Meniere aparecem com uma certa frequência em famílias e parecem ser transmitidas de modo autossômico dominante. O fato de haver diferenças de grau de envolvimento de vários membros das famílias aponta para a variação da especificidade e penetrância incompleta do gene. A análise da evolução dos sintomas nos pacientes afetados parece apontar para um início mais precoce da enxaqueca e posterior aparecimento das crises vertiginosas na maioria dos casos. Então, vejam, aqui está o heredograma da família, e aqui a gente vê a mistura de pacientes com todos os tipos. Alguns pacientes têm só enxaqueca, alguns têm enxaqueca zumbido, outros têm enxaqueca de surdez, e outros têm a síndrome completa, que são a minoria. Aqui um quadro assim, um pouco mais difícil de interpretar. Vocês veem que aqui nós colocamos os sintomas aqui em cima. Sintoma de enxaqueca e sintoma de Meniere. E aqui o que acontecia nos pacientes. A gente vê que nos pacientes, inicialmente, a grande maioria dos sintomas são de enxaqueca. Eles começam com enxaqueca, a enxaqueca é forte, é o que incomoda mais. Depois, quando o tempo vai passando, a enxaqueca vai ficando menos acentuada e aparece o sintoma da síndrome de Meniere. Isso vai seguindo nessa toada em todo o quadro. Então, a gente pode começar a observar aqui que aparecem primeiro os sintomas de enxaqueca. Em pacientes com doença de Meniere hereditária, que é uma família
que tinha doença de Meniere. Depois, então, enfraquece o síndrome de Enxaqueca e aparece o síndrome de Meniere. Aqui, novamente, a idade ao início dos sintomas comprova o quadro anterior. Na idade mais precoce, aparece o síndrome de Enxaqueca, eles são mais intensos, depois eles ficam menos intensos e aparece na idade mais velha os sintomas da doença de Meniere. Essa família aqui que nós estamos falando foi uma família que morava aqui em Brasília, era filho do médico, inclusive, e nós, com o auxílio da doutora Roberta, do doutor Faez, nossos residentes todos, nós conseguimos, durante 10 anos, acompanhar essa família, toda a evolução dela. E mostramos que, ao longo dos anos, acontecia exatamente aquilo que os outros quadros mostravam. Os pacientes iam ficando velhos e aparecendo mais anos de mulher e menos a enxaqueca. Mas existem casos aí nesse meio, inclusive o índice, o paciente índice dessa família, que era um dentista que ficava desesperado com os sintomas. Ele tinha zumbido, tontura, perda de audição e o ouvido tapado o tempo todo. Vivia no consultório lá atrás de um alívio. Depois, sabe o que aconteceu com ele? Os sintomas desapareceram, sumiram, não tem mais. Depois ele passou, ficou bem, sem nenhum tratamento específico, sem cirurgia. Então, são os mistérios do Meniere. Nós ainda não conseguimos entender. Aqui é a evolução da surdez. Aqui é importante a gente apontar que nessa família, quando ela foi ser estudada em Harvard, a audiometria impediu que a gente pudesse classificar esses pacientes como tendo doença de Meniere. Por quê? Porque eles não tinham aquilo que eles acham muito importante, que é a perda neurosensorial de frequência mais baixa. Eles tinham perda aguda, que ia piorando com o tempo, mas nenhum deles apresentava, exceto pelo índice que ficou bom, não apresentava o que podia caracterizá-los como doença de Meniere. A perda vai ficando cada vez pior, mas não era a neurosensorial de frequência mais baixa. Aqui, em apreensão gráfica, nós temos os sintomas de enxaqueca no início e os sintomas de doença de Meniere no fim dos pacientes dessa família. Efetivamente, a história natural dos sintomas é o início, tem início com enxaqueca e posterior evolução para a vertigem. Alguns pacientes começam com enxaqueca e não chegam a ter vertigem. Alguns pacientes têm sintomas leves que desaparecem com o tempo. A audição tende a piorar com o tempo de evolução. Na maioria dos pacientes, os sintomas audiológicos eram bilaterais. O fato dos sintomas começarem com enxaqueca, com um fenômeno central, favorece a ideia de que as doenças de Meniere idiopáticas são de origem central. Vários autores postularam essa origem para os sintomas da doença de Meniere desde 1965. Existe evidência direta de enganação pelo trigêmeo dos vasos cocleares, incluindo as tias vasculares e as células das cristas oculares. Esta é uma inervação vasoativa tanto na área vertebro-basilar quanto na circulação da cóclea vestíbula. Baseado nesse estudo, Vaz et al. Postulou a existência de uma ligação entre enxaqueca, síndrome de Meniere e doença linfática. A história natural dos sintomas em nossas famílias suporta essa hipótese. Aqui está o nome e a referência do autor que fizeram esse trabalho. Então, vocês veem que, de acordo com essa linha de pensamento, alterações vasculares centrais levariam a enxaqueca. E, ao propagar-se através da inervação comum para os vasos do ouvido interno, levariam ao sintoma de síndrome de Meniere. Uma canalopatia nos canais de íon da membrana do ouvido interno levariam às crises vertiginosas, a com o tempo se tornar endopsia linfática. Evidentemente que aí é preciso a gente fazer uma observação sobre ciências, como fazer ciência, né? A gente tem que basear a ciência em fatos mais ou menos claros, evidência, né? Então, essa história de um ou outro artigo publicado mostrando que podia ser assim ou podia ser assado, realmente não vale. Isso aqui é apenas hipótese, é apenas apontar uma possibilidade de que isto venha a ser verdade, mas não é de modo algum a verdade provada. Então, existe evidência muito forte de ligação entre a doença de Meniere, que começa central e passa depois a periférica, mas não existem fatos
que comprovem, que digam que isso é realmente verdade. E daí como continuou o mistério da doença de Meniere. Agora, tem a síndrome de Meniere esporádica. Essa síndrome esporádica, Dolowitz estudou em 1979 a frequência dos sintomas estatisticamente. Ele achou que a cefaleia é um dos sintomas nucleares da doença de Meniere, que provavelmente teria origem central. Embora essa cefaleia não tenha sido caracterizada como enxaqueca, ela é um indício de que a síndrome esporádica não é diferente da hereditária. Bom, de tudo que foi dito, podemos dizer que a endorfina linfática não é a causa de síndrome de Meniere, mas é um fenômeno que aparece em muitas lesões do ouvido interno, uma etiologia central para a síndrome da doença de Meniere. É fortemente sugerida pela associação dos sintomas com enxaqueca, que precede a crise vertiginosa ao longo da vida dos pacientes. É possível que a síndrome de Meniere idiopática, doença de Meniere, tenha sempre uma base genética que às vezes precisa de ser revelada. Então, condições ambientais e de comportamento podem levar à manifestação da síndrome que em outras circunstâncias não seriam manifestadas. A síndrome é chamada de multifatorial. Foi chamada pela primeira vez no livro de genética de um professor de Minnesota, que eu não lembro o nome agora. A maneira de provar essa hipótese é isolar e clonar o gene responsável pela doença familiar e, posteriormente, testar os pacientes com doença esporádica para a presença da mutação. Esse é o artigo que mostrou que a doença de Meniere, para se manifestar, precisa de condições não só genéticas, mas também ambientais. Estilo de vida, maneira de comportar, etc. O diagnóstico é essencialmente clínico. Quando a síndrome é completa, o diagnóstico é fácil. Entretanto, na grande maioria das vezes, pelo menos aqui no Brasil, ele não é completo. A gente vê doença de Meniere fragmentada, mas não vê muitos casos típicos de doença de Meniere. Entretanto, a nossa experiência, a síndrome típica é a exceção, não a regra. Quando você tem a síndrome típica de Meniere, você pode, com segurança, fazer uma cirurgia tipo sacadura linfática e você vai ter resultado. Quando não, aí já fica mais difícil. É necessário afastar outros diagnósticos, causas centrais, neuronoma de acústico, esclerose múltipla, síndrome da compressão vascular, insuficiência vascular, hipoarnotiquiar, tumores e aneurisma. Causas periféricas, vertigem paroxística benigna, labirintite, doença autoimune do ouvido interno, fístula linfática, autoesclerose e vertigem induzida por enxaqueca. Isso tudo tem que ser diagnóstico diferencial de doença de Meniere. Os exames necessários para afastar ultrassonografia, CT, ressonância magnética, VEN, BERA, teste de laboratório. Exames específicos para Meniere, audiometria tonal, perda em frequências graves, mesmo leve, é muito importante. Exame seriado documenta a flutuação. Eletrocardiografia, hoje considerado um exame com pouca confiabilidade para a doença de Meniere. O aumento de amplitude do potencial de somação é variável e pouco reprodutivo. Isso é uma coisa antiga, é uma coisa que era assim há algum tempo, quando eu primeiro fiz essa aula, mas hoje em dia mudou, e hoje em dia a eletrocardiografia é importante na doença de Meniere. O teste de glicerol é um teste. A gente não tinha eletrocardiografia aqui na época, que a gente estava estudando essas coisas, então a gente usava muito técnico de glicerol. O teste de glicerol é simples de fazer, embora seja terrível para o paciente. Você dá um monte de glicerol para ele tomar, ele fica superglicêmico, ele passa mal, ele vomita, mas, em compensação, a perda de audição da Meniere diminui. E é bastante fidedigno, porque quando isso está positivo, você pode ter uma certeza bastante razoável que esse paciente efetivamente tem doença de Meniere. E engraçado que o teste de glicerol mostra o quê? Mostra a endopsina linfática. E, no entanto, a gente sabe que a endopsina linfática não é a causa exata da doença de Meniere. Então, aí fica mais complicado a história. Aqui nós temos o diagnóstico, a audiometria do paciente, índice da última família que nós mostramos. Você vê que eles têm aqui a audiometria normal, aqui ele apresenta uma audiometria com perda neurosensorial em frequência baixa, e aqui ele volta ao normal. Então, veja, é uma doença, é uma acidez flutuante. Você pode pegar o paciente numa fase que está com essa perda e dizer, Meniere. Depois vem um mês depois, já não é mais o Meniere. E esse é o paciente que tinha uma síndrome Meniere terrível,
que o incomodava tremendamente e, no entanto, acabou ficando bom sem maiores explicações. Então, a medicina baseada em evidências tem o critério da Academia Americana de Oftalmologia para o diagnóstico e otorrino para o diagnóstico da doença de Meniere. Quando a síndrome tem uma causa determinada, o tratamento é dirigido para ela. Pressão de imunocorticoide, sífilis, tratamento específico, trauma, tratamento sintomático, problemas metabólicos, metabolismo da glicose e correção. Na síndrome idiopática, muitos tratamentos recomendados. Diurético, sedativo, antihistamínico, ginkgo biloba, bexistrina. E antes da medicina, o suporte psicológico. É muito interessante que tanta coisa já foi descrita, já foi preconizada como tratamento para mulher, que existe até um tratamento que tem um aparelhinho chamado Meniette. É um aparelho que você coloca no ouvido, ele faz pressão sobre a membrana do tímpano e, teoricamente, ele vai alterar a pressão no ouvido interno e melhorar a mulher. Isso é uma coisa um tanto quanto ridícula. Uma vez o Steve Rout, numa reunião da American Oncological Society, ele falou, escuta, esse aparelho de vocês faz uma pressão lá dentro que custa $10.000. Eu posso emprestar meu tempo por muito menos do que isso para fazer a mesma pressão. Realmente, nunca foi para frente essa coisa. Até tubo endolinfático para tratamento de doenças do já foi preconizado por um otorrino da Suíça. Esses diuréticos, sedativos, histamínicos, ginkgo biloba, betaestina, que hoje aqui no Brasil, a betaestina é o padrão. Se você desconfia que o paciente tem uma ANS, é da betaestina. No entanto, ela não é usada de modo nenhum nos Estados Unidos. Tá? É como o clorafenicol, não pode usar. Fez alguns casos ruins e não usa mais. E a arte da medicina é o suporte psicológico. Isso eu me lembro muito bem do meu mestre, Marco Paparella, que é um cara extremamente simpático, sugestivo, e ele tinha uma maneira enorme, muito boa de convencer o paciente que estava tudo bem. Mesmo quando às vezes não estava. Isso é fundamental para alguém que trata doença de Meniere, por causa dos mistérios das situações, da dificuldade da doença. Bom, cirurgia, labirintectomia, drenagem do saco endolinfático, secção do nervo vestibular, gentamicina antaticônica, coxsaculostomia, é uma cirurgia descrita pelo Schuckner. Ele tem um gancho, inclusive tem esse gancho dele, é um gancho longo que ele enfia no vestíbulo, vai lá no saco e rompe o saco. Então, é o que ele fazia para os doentes que tinham já velhos, depauperados, e não conseguiam ter cirurgia maior. A arte da medicina continua importante no tratamento. Suporte psicológico, boa relação médico-paciente. Aqui na labirintectomia, eu gostaria de fazer uma referência ao fato de que o Schuckner não confiava nesse tipo de cirurgia. Ele preferia fazer a labirintectomia quando havia condições. Para que fazer a labirintectomia era preciso que houvesse uma audição já não muito útil, né? Mas ele preferia e realmente dava um resultado muito melhor. E muitas vezes ele preferia fazer a labirintectomia do que indicar uma cirurgia de secção do nervo vestibular intracraniana. Por quê? Ele me dizia que era porque a craniotomia tem uma morbidade, tem uma mortalidade que é real, que ele achava que não justificava abrir a cabeça de alguém para seccionar o nervo vestibular. Ele preferia fazer a saca do linfático. A secção do nervo vestibular, hoje eu acho que pouco se faz. Gentamicina antaticônica, quando começou aqui no Brasil, era um coqueluche, todo mundo fazia, acho que não se faz mais tanto. E continua, enfim, uma discussão intensa, difícil sobre drenagem do saco endolinfático. Tem trabalhos assim absurdos sobre o saco endolinfático. E inclusive foi feito uma vez lá de Harvard, em que no saco endolinfático, que o saco não foi aberto, ou porque o cirurgião não conseguiu, ou porque não era possível, houve melhora dos endolinfáticos. Nos que eles foram abertos e drenados, não houve. Então, é uma cirurgia misteriosa como a doença. Mas o fato é que eu devo ter feito, durante a minha vida aqui em Brasília, uns 20 a 30 drenagens de saco endolinfático em pacientes com MNE típico.
às vezes com drop ataque, como aquele da primeira família, que o resultado foi muito bom. Então, o fato é que as coisas vão assim. Somente 33% dos casos de doença de Meniere ocorrem em crianças, de 19, menos de 19 anos de idade. Geralmente é semelhante ao do adulto. O tratamento médico é o mesmo, o tratamento cirúrgico é raramente necessário. Meyerhoff, que foi o senior resident, meu senior resident lá em Minnesota, que era um californiano que foi para o Texas, já se aposentou, encheu o saco cedo de ficar trabalhando por pouco dinheiro e largou tudo. Mas ele relatou 9 casos operados de urinário do linfático com 8 bons resultados no controle da vertigem. Acredite se quiser. Outros procedimentos cirúrgicos podem ser usados. Morrison era um inglês. Eu conheci Morrison em Aspen, no Colorado, na reunião da Prostate Meningitis Society. Escreveu o fenômeno de antecipação na doença de Meniere. As famílias afetadas nas gerações sucessivas tendem a apresentar os sintomas mais cedo, de modo que aparecerem crianças afetadas nas últimas gerações. Nas 6 famílias com enxaqueca e doença de Meniere, publicado em 2002 por Oliveira e Yol, esse fenômeno estava claramente presente. Também não se tem uma explicação clara de por que isso acontece. Bom, a enxaqueca vertiginosa é uma coisa que foi criada pelo Neuhauser, ele escreveu uma série de sintomas que caracterizavam uma certa doença chamada de migrânia vertiginosa. Aqui está a enxaqueca vertiginosa, que é migrânia anglicida. Definitiva, vertigem episódica. Migrânia de acordo com o critério da IHS. Pelo menos 2 ataques de vertigem com um dos seguintes: enxaqueca, fotofobia, fonofobia ou aura visual. Isso é o que ele caracterizava como doença enxaqueca vertiginosa. A enxaqueca vertiginosa provável, vertigem episódica em um dos seguintes: migrânia de acordo com os critérios da IHS, migrânia durante a crise de vertigem, precipitadores da migrânia, certos alimentos e irregularidades do sono, mudanças hormonais causando vertigem. Bom, então, só um comentário sobre essa coisa da enxaqueca vertiginosa. Eu acho que atualmente, hoje, se você for consultar o que dizem os otorrinologistas, eles vão dizer que é um dos diagnósticos mais frequentes que existem é a tal da migrânia vertiginosa. Será que é porque existe realmente essa migrânia? Ou se é porque ela virou uma cesta de refúgio? Tudo que parece difícil, parece que migrânia não é mulher, enxaqueca vertiginosa, trata lá e fica bem. Não sei. O fato é que essa doença foi mais uma coisa complicada que foi adicionada ao grande problema da doença de Meniere, sendo que ela é, basicamente, eu acho, a mesma coisa da doença de Meniere. É uma fase anterior à doença de Meniere. Recentemente, no Internato Notícias do Júnior, jornal que eu e o Faísca ajudamos a manter vivo e que ainda funciona até hoje, foi publicado um trabalho mostrando que a endopsia linfática começa lá no nível do saco, leva a tortura, e depois ela progredindo para a cóclea, ela leva, então, a doença de Meniere. E eles provaram que em vários pacientes, aqueles pacientes que tinham insuficiência linfática no cérebro, no vestíbulo, progrediam para a cóclea e levavam a doença de Meniere. Então, me parece uma coisa bastante... Isso é estudado por ressonância magnética sofisticada e acho que vale a pena seguir nesse rumo. A família publicada por nós, em 1997, foi estudada em análise de linkage, e o locus 35 foi considerado o portador da mutação causal pela tal da migrânia vertiginosa. Se bem que aqui, essa migrânia vertiginosa, como eu falei antes, ela foi dada esse cognome porque não encontramos nos pacientes, na maioria dos pacientes daquela família, a tal perda neurosensorial de frequências mais baixas. Então, os pesquisadores de Harvard, o pessoal que estava trabalhando com a gente, concluíram que não podia chamar isso de Meniere, tinha que ser migrânia vertiginosa.
Isso aqui foi o Faísca que fez, quando ele estava fazendo a tese dele. Aí, no outro dia, eu achei duas ou três citações desse trabalho. Análise da evolução clínica desta família durante 10 anos levou à sua caracterização como portadora de migrânia vertiginosa, por causa daquilo que eu já referi. Esse ator, Weiler, em 2011, estudou 33 famílias com vários membros diagnosticados com doença de Meniere e achou que o locus mais provável na maioria das famílias era o cromossomo 5. É razoável dizer que migrânia vertiginosa e doença de Meniere podem ser a mesma coisa. Então, nós estamos agora nessa. Me parece que há uma pausa na discussão entre migrânia vertiginosa e Meniere. Mas me parece também que as investigações que têm que ser prosseguidas são exatamente as que tentam mostrar que são exatamente duas fases, duas coisas da mesma doença. Enfim, o que a gente tem. Não há evidência suficiente para consolidar um tratamento padrão da migrânia vertiginosa. Medidas comportamentais, dieta, hábito, regularidade do sono, menos estresse, atividade física regular, é o que se faz para isso daqui. Né? Evidentemente que não há por que fazer um saco do linfático no paciente desse. Então, é tratamento aquele de vai, conversa, mostra que vai ser bom, o paciente não se convence, conversa de novo. Enfim, o tal do suporte psicológico. Talvez porque a doença, na realidade, não existe. Eu disse talvez. Migrânia vertiginosa medicamentosa, antidepressivos, triciclo, nortriptilina, 40 mg por dia, à noite ao deitar. Pode ser aumentado até 70 mg. Propanolol, 40 mg por dia, podendo chegar até 80 por dia. Há estudos mostrando que as drogas controlam 100% dos pacientes. E a terapia da reabilitação vestibular também é aplicável nesse tipo de doente. Bom, o tratamento preconizado para a doença dirige-se à insuficiência linfática. E o da enxaqueca migranosa dirige aos mecanismos centrais de produção de sintomas. Se considerarmos que as duas síndromes são fases diferentes do mesmo processo, que têm causa genética, com penetração e expressividade variáveis, começaremos a resolver o quebra-cabeça que já dura quase 200 anos. É incrível que em mais de 150 anos de estudo do Meniere, a gente continua ainda com discussões que muitas vezes são, me parece, totalmente bizantinas, como criar uma nova doença para tentar separar mais e criar mais dificuldade. Outros pacientes, outros pesquisadores estudam coisas super complicadas, bioquímica, ao nível de uma molecular. Me parece que isso não leva a nada. Pode até levar, mas não vai levar nunca a cura da Meniere, porque já passou muito do ponto em que a gente podia ter chegado a uma conclusão e a uma diretriz de cuidar da doença. No meu entender, a doença de Meniere, ela é tratada comumente com medicação, com um bom suporte psicológico, resolve. Não resolve, então o próximo passo é estaca no linfático. Por incrível que pareça, na minha experiência pessoal, eu chego à conclusão que o saco no linfático funciona e funcionou muitas vezes. O Paparella fez mais de 5.000 sacos no linfático, também tem essa mesma ideia. Embora seja uma cirurgia altamente polêmica e que existem assim, trabalhos que quase que acabam com a cirurgia, mas ela não acaba, ela continua sendo feita. Ainda há pouco tempo, a presidente da Academia Americana, era Débora, o nome dela, me lembro do segundo nome, ela apresentou um trabalho em Los Angeles, no meeting da academia, em que ela mostrava que, na verdade, a cirurgia do sarcoma linfático era melhor do que da injeção de antibiótico no ouvido interno do que para tratar da pneumonia do que a gente pensa. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Nós estamos nesse momento ainda dentro de um mistério espesso dessa doença e espero que, quem sabe, antes de completar os 200 anos, a gente chegue a
a uma conclusão. Muito obrigado. Professor Carlos Augusto, muito obrigado pela aula. Eu queria que quem assistiu a aula ficasse à vontade para poder habilitar o microfone e poder participar, fazer pergunta. O professor Carlos Augusto, ele é muito acessível. O professor Carlos Augusto foi o meu orientador de doutorado, foi por orientação dele que eu fui para Boston. Em Boston, ele é muito querido, muito admirado por todos. Em Minnesota também, né, professor? Se Deus quiser, vamos lá visitar o professor Paparella no aniversário de 90 anos dele. Então, Não professor é uma Carlos... coincidência, né? O Paparella faz 90 e eu completo 80. Vai ser, Não é? total vai ser 170. Eu quero que perguntem, por favor, fiquem à vontade, qualquer pergunta, não é uma pergunta boba, se alguém tiver alguma pergunta e ficar com vergonha de fazer a pergunta direto, podem fazer a pergunta aqui pelo chat, que eu faço a pergunta para ele, tá? E professor, eu tenho a Marta está dizendo aqui, parabéns pela aula, pela trajetória, lindo e inspirador caminho, tá? Se eu Professor, posso Diga, parabenizar. doutora Lília, na diga. verdade, eu queria tirar uma dúvida, eu não sei se foi isso que eu entendi. Só Pode falar. para tirar essa dúvida mesmo. Na doença, quando você falou sobre o diagnóstico, sobre a doença, a vertigem, ela causa após a causa da enxaqueca. Ela, na verdade, ela surge após o processo de enxaqueca. Foi isso que eu entendi ou não? Isso eu estou falando você. Quero falar, geralmente, quando os artigos que eu escrevo, eu falo de coisas que eu participei. Certo. Às vezes, que eu fiz, nós fizemos toda no HUB. E sim, nessa família que nós estudamos, a enxaqueca vem primeiro, e depois de algum tempo, quando os pacientes ficam mais velhos, aí aparece a anemia. Perfeito. Então, é uma Tá, história frequente que a gente obtém. certo, não é a dúvida, porque, na verdade, uma pessoa da minha família teve esse problema e hoje ele normalmente costuma ter esse tipo de vertigem mesmo. Então, era mais uma dúvida Exatamente. e realmente já tirou essa... Exatamente. Isso é uma coisa interessante, porque veja você como a história e o exame físico dos pacientes é extremamente importante. E Sim, hoje em dia, muitas vezes, você vê o pessoal mais jovem, talvez por influência dos americanos, não sei, eles vão direto para os exames mais complicados e passam por cima das coisas mais... Difícil arranjar um bom exame neurológico hoje em dia. O pessoal já pede um monte de tomografia, de coisa e tal, e esquece o exame neurológico, que é certo, fundamental. Como é que eu vou saber onde é que eu tenho o meu déficit se não fizer um exame neurológico? Não é verdade? verdade. Tá bom, professor, muito obrigada. Só essa a minha pergunta. Lucas, abre o seu microfone e faz a pergunta para o professor Carlos. Professor Carlos, boa noite, parabéns pela aula. Professor, como é que estão hoje as indicações de descompressão do saco endolinfático? Olha, descompressão do saco linfático é o seguinte, é um doente de doença de Meniere típica, que você não consegue controlar clinicamente e que você não quer fazer uma labirinectomia porque ele ainda tem uma audição razoável, né? Então, você faz o saco endolinfático e, geralmente, pelo menos nos primeiros 2 anos, dá um bom resultado. Se for bem feito, se for feito direitinho, né? É uma coisa realmente simples, não tem muita complicação. É a questão de acreditar ou não acreditar na cirurgia. Existe essa coisa de crença porque é altamente controversa, né? Mas eu faço. Nesse tipo de paciente, eu acho que vale a pena.
O risco é mínimo, não acontece nada, é uma cirurgia praticamente sem complicação. Ô, Lucas, você se lembra da cirurgia que a gente fez há umas semanas atrás da senhora Lloyd, que Sim, a gente fez uma ressecção de tumor de saco endolinfático? Aham. Uhum. Você viu aquele momento que a gente achou o saco endolinfático, que ele era a dura, espessada? Ele era, Sim. parecia até uma estrutura nervosa, na verdade ele era dura, bem espessada. Uhum. A descompressão do saco endolinfático é você abrir aquilo ali e botar um shunt de um Silestone, um Silastic, né, doutor Carlos? Botar É, uma folha de silicone bem fininha ali. Aí você mantém aquele saco drenando, é. entendeu? Certo. Isso. Ô, doutor Carlos, o Lucas e a Natália, que são meus alunos de doutorado, vão para Boston. Vão fazer o É, doutorado como mexicano, o com o Felipe Santos. Felipe Santos. É, Isso. o Steve McKinnon não está mais lá, não, né? Não, acho que ele aposentou, viu, professor? Ele ficou muito chateado com não ter sido escolhido para chefe, né? É. Trouxeram aquele cara lá de Ohio, que já caiu fora também. E o chefe agora lá, não, você não acredita, o chefe hoje em Harvard é um cirurgião de cabeça e pescoço. Sim. Como é que não deve ter se virado no túmulo quando ele soube disso? Ele é de Utah, não é? O de Utah é outro, é o que. Dizem que esse de Utah, quem botou lá foi o John Kerr, né? Ah, Ele é é o cara. mesmo. O de Utah deu lugar para ele. É, ele ficou lá uns tempos e tal, e não fez nada que fez muita coisa e foi embora. E é uma pena, porque é a maior coleção de osso temporal do mundo, né? Uma tradição enorme de cirurgia otológica, de pesquisa otológica. Vai para um cirurgião de cabeça e pescoço para comandar lá. Pois é. E então é isso. É mais, o pessoal aqui está te parabenizando, professor, pela excelente aula, tá? E vamos seguir adiante, então. Agora, na disciplina, nós Pro- temos a Posso, apresentação. posso Pode. fazer só uma pergunta, professor? Eu queria saber em relação a orientações dietéticas, se tem, porque quando a gente lê, fala de restrições, mas depois do tratamento, mantém-se essas orientações dietéticas ou não? Por exemplo, restrição de sal, essas coisas, excesso de cafeína, ou não é importante, não é relevante? Olha, eu, por exemplo, se você conversar com o pessoal de São Paulo, eles vão falar sobre glicemia e dose linear. E tratar a glicemia, para eles, é importante para tratar a dose linear. Eu não falo porque eu nunca fiz e nunca vi nenhuma vantagem em fazê-lo. Mas que esse negócio de restrição dietética, cafeína, agora mesmo, todo mundo fala que cafeína é terrível para o zumbido. Pois eu acabei de publicar um trabalho mostrando que não existe absolutamente nada que cafeína faça de mal para o zumbido. Então, quando você fala em restrições dietéticas, comportamentais, você fica um pouco. O que será que isso faz, que não faz, né? Que prova que existe que isso faz? Eu não sei como desenvolveram essa ideia de que a glicemia e o beta-glucanos da glicose têm muita coisa a ver com a dose de mNE. Eu não tenho como saber disso, entendeu? Então, eu geralmente não uso, não. Tá bem, obrigada, professor. Então, vamos seguir adiante. Hoje nós temos uma apresentação de tese de mestrado, não é? Deixa eu ver aqui. É minha, doutor. Dani, me ajuda aí. Quem que é o apresentador da tese? Oi, doutor, vou olhar aqui. Tá aqui aberto. Espera aí um minutinho. Abre para mim. Quem que é o próximo apresentador agora?
Vamos ver aqui. Eu acho que é a Nath. É a tese Natália Karasek. A Natália está conosco? Tá, Natália. Estou te ouvindo, Natália. Doutor Carlos, fica ligado na tese da Natália. A Natália está indo para Boston e ela, durante a residência dela, ela publicou um excelente artigo de revisão sistemática sobre o envelhecimento, a audição e o declínio cognitivo. E qual que era a ideia que eu estou tendo aqui e que eu queria que ela desenvolvesse na Harvard Medical School? A gente analisar a fisiopatologia na genética molecular e na patologia do córtex auditivo, núcleos auditivos, na cóclea, no nervo coclear, nervo vestibular, para comprovar se que essa associação realmente é uma associação forte. E a gente conseguir fazer, dar mais subsídios para isso, de que a audição, de fato, é o grande fator predisponente para... a perda auditiva é, de fato, o grande fator predisponente para esse declínio cognitivo, para essas doenças demenciais. E aí essa era a nossa ideia, de levar essa ideia de projeto para o Felipe. A gente vai ter uma reunião com o Felipe Santos agora, esse mês. E, Natália, você conseguiu preparar a apresentação de acordo com aquilo que a gente tinha comentado? Consegui, doutor. Aumenta seu volume ou é o meu que está muito baixo? Doutora, eu acho que ela está com problema no microfone. Ela está tentando ajustar. Não, eu vi ela bem baixinho. É porque eu estou num computador que não é o meu. Tá no máximo. Eu estou te ouvindo. Todo mundo está ouvindo? Eu te ouvi, Natália. Assim, foi baixinho, mas te ouvi. Dá para apresentar assim? Eu Dá. estou falando mais pertinho. Dá para ouvir, sim. Pessoal, prestar atenção, dá. A Natália, ela vai apresentar um draft, um rascunho, porque ela acabou de entrar. Na verdade, ela está no primeiro mês de aluna regular de doutorado. Então, ela vai apresentar o nosso rascunho de projeto, né, Natália? Isso, doutor. Isso mesmo. Pode ir lá. Vocês estão vendo meus slides? Estamos. Está em tela cheia agora? Tá. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Natália. Eu sou fellow da otologia e, como o Dr. Faez falou, comecei agora o doutorado sob a orientação do Dr. Faez. E o meu projeto, então, é uma continuação dessa linha de pesquisa sobre a reabilitação auditiva e a cognição em idosos. Bom, então aqui eu trouxe o artigo que o Dr. Faez acabou de comentar, que é o artigo que nós publicamos na Frontiers no ano passado, em agosto agora, né, de 2022, que é um artigo, se a gente fosse traduzir assim, seria... existe benefício no uso do implante coclear e dos aparelhos auditivos para a cognição em idosos? E é uma revisão... Natália, não passa essa página ainda não. Natália, olha que legal. A Frontiers, ela tomou a frente, como ela é do grupo Nature, realmente alto nível. Olha que interessante. Ela revela, inclusive, quem foi o seu revisor. Está vendo aqui? Ó, a Dani Powell, da Johns Hopkins University, foi uma das suas revisoras. Das revisoras que revisou o nosso artigo. Que legal isso, né? Ela revela aqui, ó, Dani Powell e o Muhammad Rezael, que ele é do Irã, ó, da Universidade de Ciências Médicas do Irã, e a Dani da Johns Hopkins. Muito legal isso, né? Eu tinha visto isso mesmo, achei interessante. Muito legal. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho para ele servir de base para a gente continuar na discussão do que é a minha proposta de tese de doutorado. Então, esse trabalho,
ele teve o objetivo de avaliar se a reabilitação auditiva com a ASE, com implante coclear, trazia benefícios para a cognição em pacientes idosos que tinham perda auditiva prévia. E nós tivemos a população de pacientes idosos com deficiência auditiva. A intervenção foi a reabilitação auditiva com a ASE ou com implante, e a comparação foi entre esses grupos de pacientes reabilitados e pacientes com perda que não foram reabilitados. O desfecho, né, o outcome do nosso acrônimo PICOS foi cognição, melhora de parâmetros cognitivos, e o tipo de estudo, nós incluímos revisões sistemáticas de literatura e meta-análises para fins de comparação, ensaios clínicos randomizados e também estudos longitudinais prospectivos. E o que nós encontramos de resultado, né? Então, é bem marcante aqui o resultado que nós tivemos para o subgrupo do implante coclear, em que dos 11 estudos incluídos na revisão, 10 mostraram uma melhora de parâmetros cognitivos. E quando a gente vai olhar para o tamanho das amostras desses estudos, a gente percebe que isso corresponde a uma porcentagem de 97,39% da amostra total do subgrupo implante. Então, resultado muito expressivo, e quando a gente iniciou essa pesquisa, a gente queria ver se, de repente, esses pacientes estavam tendo uma estabilidade da cognição com o implante, mas o que a gente encontrou realmente foi desfecho de melhora. Então, isso foi um dado muito importante. Esses 2 gráficos aqui estão mostrando para a gente sobre a qualidade dos estudos incluídos. Então, a maioria dos estudos tiveram uma adequação dos seus critérios próximo ou acima de 70% no score JBI, que é um score de qualidade metodológica da Joanna Briggs Institute. E, então, a gente tem aqui os trabalhos, né, tanto os ensaios clínicos randomizados, quanto os estudos longitudinais prospectivos. Eles foram considerados de alta e moderada qualidade. E, ao final, então, da nossa revisão, nós incluímos 30 artigos de intervenção, e a amostra somada foi de 12.804 pacientes, então um N bem grande. A conclusão dessa revisão, de forma geral, foi de que a reabilitação auditiva, sobretudo com implante coclear, mostrou um impacto positivo sobre a cognição, porque foram observados desfechos de melhora de parâmetros nos testes cognitivos com significância estatística. Então, a partir daí, a gente discute um pouquinho sobre o seguinte: a gente percebeu que o sistema nervoso central processa esses sinais elétricos auditivos dos pacientes reabilitados com implante ou com a ASE, mas ainda não está claro como é que esses circuitos neurais vão se adaptar ou não vão se adaptar a esses inputs. E o conhecimento desse mecanismo é importante para que a gente possa pensar em próximas gerações de dispositivos que vão interagir com circuitos neurais já existentes e vão permitir uma neuroplasticidade sináptica. Então, se a nossa revisão sistemática mostrou que a reabilitação auditiva melhora os parâmetros cognitivos, como é que isso se traduz, assim, do ponto de vista anatômico, morfofuncional, a nível tanto de osso temporal quanto de parênquima cerebral? Então, a gente sabe que existem alguns estudos relacionando essa questão, principalmente cerebral, né, de aumento de massa encefálica, de alterações a nível de ressonância magnética funcional, nesses pacientes pós-reabilitação. Então, esse aí é um artigo que foi publicado em 2018, nessa revista Neuroplasticity, que é sobre ressonância magnética funcional em pacientes depois de 1 ano de reabilitação com aparelho auditivo. Esse estudo ainda tinha uma amostra pequena, uma amostra de 14 pacientes, mas eles encontraram que, após 1 ano de uso do AASE, teve um aumento da espessura cortical em regiões de integração multimodal, particularmente na extremidade caudal do sulco temporal superior, giro angular, giro parietal inferior, giro temporal superior e ínsula. Então, esses dados, eles são uma primeira evidência de que 1 ano depois do uso de AASE estaria relacionado a alterações cerebrais funcionais e anatômicas.
notadamente nos sistemas auditivo e de linguagem. Esse outro estudo de 2021 já tem um N maior, né? Ele trouxe 62 pacientes com perda auditiva e 32 pacientes com audição normal. E é um estudo que mostrou resultados bem semelhantes àquele anterior que eu discuti. Mas o que é importante a gente pensar? Se a gente viu lá na revisão que o resultado do grupo implante coclear foi muito mais expressivo, isso aqui que eu estou falando, estou até aberta a sugestões, tá? Mas eu penso que quando a gente fala em pacientes implantados, eles vão ter uma restrição com essas ressonâncias magnéticas, porque a ressonância magnética funcional muitas vezes é uma ressonância de maior intensidade, né? Que é feita com 7 Tesla, o paciente implantado por causa do ímã não vai poder fazer, então a gente sabe que hoje os implantes mais novos têm liberação para fazer até 3 Tesla. Então, pensando em se trabalhar, se fazer essa avaliação no subgrupo implante e aproveitando todo esse arsenal à nossa disposição, né? Lá em Boston, a possibilidade de fazer estudo de otopatologia, seria muito interessante a gente fazer um estudo da parte histopatológica, mostrando como é que é esse aspecto nesse grupo de pacientes. Eu trouxe um estudo que eu achei que é da histopatologia de osso temporal relacionada a essa parte, né, do implante coclear. É um estudo de 2016, mas não é um estudo em seres humanos, é um estudo que foi feito em ratos, mas só para mostrar algumas coisas que eu achei interessante que eles avaliaram, que servem como ideias para a gente avaliar também. Então, esse estudo, ele traz alguns cortes histológicos da população deles, tanto de audição normal, perda condutiva, perda neurosensorial, e da avaliação também pós-implante coclear, porque eles fizeram um dispositivo de implante coclear nesses camundongos. Quando eles fizeram a comparação da histologia coclear de ratos com audição normal e com perda auditiva sem estimulação e com estimulação pelo implante, eles avaliaram os espaços cocleares, a integridade da membrana basilar, que foram preservados em todos os casos, mas esse estudo ele teve uma amostra de 44 ratinhos, e o que eu achei mais interessante, que eu queria trazer para a nossa discussão, é a questão de densidade de neurônios no gânglio espiral, que eu acho que é uma coisa que a gente pode avaliar em humanos. Nesse estudo em particular, eles encontraram que a estimulação através de eletrodos não afetou a densidade de neurônios do gânglio espiral, em comparação dos pacientes com perda auditiva neurosensorial sem e com estímulo pelo implante, que é o que a gente vê nesse gráfico que está abaixo, que é da quantificação da densidade celular do neurônio do gânglio espiral. Mas esse estudo, ele foi feito em uma população que eles induziram uma perda auditiva por ototoxicidade nos animais e logo em sequência eles implantaram esses animais. Então a gente entra em uma série de vieses, assim, não tem a questão do tempo de privação. E aí, os animais implantados, eles não tiveram estimulação passiva crônica a sons, eles foram estimulados apenas durante as sessões comportamentais. Então, isso também é diferente do que a gente encontra na realidade, né? E o que a gente acredita é que, se for haver alguma mudança em população neuronal nessa região, ela vai ser a longo prazo, à medida que a estimulação seja feita nesses pacientes, né, que vão estar em contato com o mundo dos sons. Então, eu achei legal trazer esse estudo para levantar que é uma das coisas que a gente pode avaliar, né, na histopatologia do osso temporal. E, então, a minha proposta é o seguinte: fazer um estudo na parte da histopatologia, que pode ser de osso temporal, mas pensei também na possibilidade, se for viável, da gente avaliar a nível de sistema nervoso central, fazer uma avaliação assim de população neuronal, de vascularização, de outros achados que mostrem que esteja havendo ali uma alteração em decorrência da estimulação auditiva nesses pacientes. Então, seria mais ou menos essa linha, né? Se
O implante coclear nessa população específica de pacientes traria melhora de parâmetros cognitivos, traria alterações da histopatologia a nível de sistema nervoso central e traria alterações ali a nível da região mais distal, mais periférica, né? Nos cortes da ortopatologia. E eu aceito sugestões. Natália, eu gostei muito. Natália, volta 2 slides. Aqui? Mais um. Não, esse, tá bom. Esse, comparar população neuronal no gânglio espiral, população neuronal, vascularização. Assim, Dr. Carlos, eu queria ouvir também a sua opinião sobre o que pesquisar nessa área. Assim, acho que agora é o momento da gente fazer um brainstorming e buscar uma super research question. Mas, assim, por exemplo, a minha suspeita em relação à vascularização, isso não vai mudar entre o paciente que foi implantado, quem não foi, comprovar que o paciente implantado vai melhorar. Não, mas a população neuronal, sim. E outros achados. Aí, que seriam esses outros achados? Neurofilamentos, quantificar esses neurofilamentos que, por causa da ativação da via auditiva, podem estar numa concentração, densidade superior, não é? Aí passa a próxima. Eu gostei desse teu tripézinho, que é isso mesmo. A gente saber que a gente operou recentemente um paciente que foi ministro do Supremo e ele evoluiu com demência. E eu me lembro que a nossa equipe ficava, não, o paciente está com demência, o paciente está com demência. Aquela coisa, será que vale a pena? E para quem viu o paciente antes, que ele mal conseguia se comunicar com o meio externo, e viu ele depois do implante coclear, ele abrindo um sorriso para toda porta que se abre ou que se fecha, ou gargalhada, ele acompanhava. Nossa, assim, uma coisa fantástica. Então, assim, eu creio que é possível que tenha melhora de parâmetros cognitivos. E isso não é só, talvez, com o que se tem, mas talvez até melhorando o padrão de histopatologia, né? Então é isso. Eu acho que essa é uma área que eu acho que vale a pena a gente investir. Acho que esse seria um caminho bom para a tese de doutorado da Natália. Queria ouvir a opinião de todos. Quem te ficar com vergonha pode mandar aqui no chat. Mas eu gostei, Natália. Esse é o nosso caminho, tá? Obrigada, doutor. E eu acho que quanto mais simples nós formos, mais longe e mais a gente consegue ajudar a comunidade acadêmica, né? Doutor, o senhor acha que a gente tem, que lá em Boston tem N para fazer essa avaliação em pacientes implantados? Sim, e aliás, existe a possibilidade, inclusive, da gente fazer uma pesquisa genética molecular, a gente começar a analisar talvez algum marcador de melhora para melhor prognóstico, entendeu? Alguma coisa assim. Uhum. Eu vou dar uma Conseguir pesquisada nessa linha, se tem alguma coisa já descrita. isso, a genética molecular da demência e a reabilitação auditiva. Estuda isso, por favor, tá? Uhum. Tá certo. Ó, anota aí, a genética molecular da surdez, genética molecular da demência e como elas se conectam. E, não é? A gente avaliar isso. Uhum. Pessoal, alguma contribuição, sugestão? Não fiquem acanhados. Se não tiver ninguém, vamos seguir adiante. A gente tem mais 2 artigos científicos e eu estou com o cronômetro na mão, 7 minutos para cada apresentador. Dani, fala aí, quem é o próximo?
É o Lucas e a Ingrid que vão Lucas, apresentar. 7 minutos. Cronômetro está valendo a partir de agora. Entendi, doutor. Só abrir aqui a apresentação. Natália, a Lilian Santana está te parabenizando. A Daniele Cristóvão também. Dani está te parabenizando. Obrigada, gente. Mas estou muito esperançoso com o teu projeto, viu, Natália? Eu acho muito interessante. Então, aqui, ó, para todo mundo ver, ó, cronômetro. Valendo! Então, vamos lá. O artigo é uma avaliação da progressão da disfunção do canal semicircular vertical na hidropsia endolinfática, né, nos pacientes com estágio inicial de doença de Meniere. Foi um artigo publicado na JAMA em julho de 2020, é um estudo de coorte, uma revista com alto fator de impacto. O trabalho é um trabalho basicamente descritivo, né? É um trabalho analítico-observacional, que dentre 52 pacientes, que variava de tempo de duração da doença e estágios de duração da doença, eles avaliariam com o VERRIT como que era o ganho do reflexo vestíbulo ocular, como que era a progressão, se existia uma perda em cada canal, como que era essa perda, bem como a associação com os sintomas. Ele primeiro coloca 3 tabelas, que é uma tabela que vem apenas sumarizando como que é o ganho de cada paciente, mas a gente vai passar já para a parte analítica para já fazer uma avaliação. E ele divide cada estágio da doença de Meniere associada ao tipo de perda auditiva. Se o paciente não tinha perda, ele era um estágio 1, se ele tinha uma perda leve, 2, até uma perda severa 3, e acima de perda severa, ele era considerado um estágio 4 de doença de Meniere. Os pacientes poderiam ou não estar usando beta-estina, que era na dose padrão de até 48 miligramas nesse estudo, e podiam não estar utilizando algum diurético. Em específico, ele não fala qual diurético foi utilizado. Já partindo para a parte das tabelas, dos gráficos, a gente consegue ver aqui no gráfico da letra A como que é o descenso, né? A diminuição do reflexo vestíbulo ocular na letra A no canal semicircular superior, na letra B no canal semicircular posterior e na letra C e D nos canais semicirculares horizontais. Então a gente vê que com o passar dos meses, né, com a evolução da doença, que foram 2 anos de acompanhamento desses pacientes, é nítido que há um descenso, né, uma queda do reflexo vestíbulo ocular. O canal semicircular horizontal, esse se manteve mais estável, e dentre esses 2 anos, eles não consideram com alteração significativa, apenas os canais semicirculares posteriores e superiores. Eles fizeram ressonância magnética de 7 Tesla nesses pacientes e viram que, após 2 anos, existia uma dilatação da região dos canais semicirculares. E o volume desses canais aumentavam com o passar do tempo, né? Que seria corroborando a questão da hidropsia endolinfática. E como o Dr. Carlos disse na aula, os sintomas de vertigem com o passar do tempo diminuíam, então com os 24 meses após, os sintomas de vertigem eram reduzidos, e alterações auditivas não foram consideradas significativas dentro desse período de 2 anos, né? Só que levando em consideração que os pacientes poderiam estar tanto em estágio 1 até estágio 4, esses 52 pacientes. Se a gente olhar, então, com esse artigo, após essa análise, ele vê que, com o passar do tempo, a deterioração se inicia nos canais verticais, tanto superiores quanto posteriores, e depois passa para um canal horizontal, que a maioria se manteve estável nesse período de 2 anos. A alteração auditiva ela pode ocorrer em qualquer momento, desde o início do quadro, já com a alteração dos canais semicirculares verticais,
ou mais ao final com os canais semicirculares horizontais. Porém, a questão da dilatação da hidropsia endolinfática, ela é quase que linear, né? Quanto maior o volume, pior é a perda auditiva e também pior a função dos canais semicirculares. Então, a conclusão é que, no presente estudo, eles avaliam prospectivamente todos os canais semicirculares e volumes de hidropsia endolinfática entre 55 pacientes com doença de Meniere num período de 2 anos. E eles descobrem, então, que o reflexo vestíbulo ocular nos canais semicirculares verticais diminuiu, enquanto nos canais semicirculares horizontais foi mantido. Porém, 2 anos, os 24 meses, a princípio, é um período curto de avaliação. A proporção de hidropsia endolinfática vestibular aumenta longitudinalmente e os episódios vertiginosos tendem a diminuir. Embora o paciente possa ou não estar fazendo tratamento, tanto com diuréticos quanto com a betastina. Os achados desse estudo observacional fornecem uma compreensão ampliada na compreensão fisiopatológica da doença de Meniere durante seu estágio inicial. Muito bem, Lucas. 5 minutos e 36 segundos. Doutor Faes. Oi? Thiago. Boa noite. Boa noite. Esse artigo, ele só se refere ao ganho do VERIT? Exato, ele refere só ao VOR, só ao ganho. Então, assim, vou deixar a minha crítica aqui em relação a isso. Excelente. Fala aí, Thiago. Vai acabar discutindo isso semana que vem, quando eu for apresentar o meu projeto do mestrado, porque o meu projeto do mestrado vai ser basicamente em cima do VERIT, e uma das críticas que a gente tem feito, e que tem já surgido bons estudos falando sobre isso, é que as pessoas, os pesquisadores, eles estão levando muito em consideração apenas o ganho e deixando a sacada meio que de lado. E a gente consegue observar que a sacada traz dados importantes no resultado do VERIT, que pode ajudar na queixa do paciente. Quando você fala aí no artigo que para os canais horizontais ele não teve tanta diferença em relação ao ganho, a primeira coisa que... slide, o Lucas, deixa eu ver aqui. É nesse mesmo, doutor, que está no meio desses são os canais horizontais. Os verticais, eles têm um ganho mais rebaixado, né, do que os horizontais. Primeira coisa que veio na minha cabeça, o questionamento tá, mas e a característica das sacadas nesses exames? O que eles me têm a dizer? Porque, inclusive, na coleta, a gente vai utilizar também pacientes com Meniere que apresentam ganho normal e sacada de correção apenas do lado onde ele tem a Meniere. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir semana que vem, mas toda vez que a gente vê algum artigo falando sobre VERIT e eles só levam em consideração o ganho, a gente tem que colocar um pontinho de interrogação aí, porque o VERIT ele é muito mais do que apenas você avaliar o ganho para dizer se esse paciente tem uma alteração ou não. Quando a gente olha num contexto mais amplo, a gente consegue ver que o VERIT ele traz muito mais dados do que a gente imagina. E aí ele se torna muito mais útil na nossa rotina clínica. Só esse comentário que eu queria fazer. Não, olha que linda essa figura, como ficou legal isso aqui, ó. Os canais semicirculares e a deterioração vertical precoce. E a deterioração horizontal tardia, muitos anos, décadas depois do início dos sintomas. E a perda auditiva, essa pode ser desde o início, tá vendo? Uhum. E a hidropsia endolinfática também pode estar presente desde o início. Olha que... E aí uma coisa interessante, Faes, nisso daí que você está falando, é sobre a importância de você fazer um VERIT nesses pacientes, tá vendo? Porque quando você vai fazer uma avaliação desse paciente apenas com os testes convencionais, como prova calórica, por exemplo, você não tem esses dados dos canais verticais, né? Não e aí, tem. quando você faz o VERIT, você começa a ter alguns dados. E aí dados. Por isso que muitas vezes no início dá sempre sem alterações ou não detecta nada característico. Justamente.
Muito bom esse artigo. Esse artigo, realmente, ele não fala sobre sacadas, ele se restringe a falar sobre realmente o ganho. Passo, Lucas, deixa eu... e aí ele conclui, deixa eu ver a conclusão dele. Tá. Não, foi excelente. Pessoal, mais algum comentário? Alguém quer fazer mais alguma crítica? Então, se ninguém tem mais nenhuma crítica, Dani, chama o próximo. Agora é a Ingrid que vai apresentar o próximo artigo. Vamos lá, Ingrid. Olá, doutor Faez, tudo bem? Tudo bem. Então, hoje eu vou apresentar o artigo sobre o uso da betaestina no tratamento de pacientes com doença de Meniere. Se trata de uma revisão de meta-análise com evidências randomizadas e controladas. Foi um artigo publicado na revista Acta Otolaringológica no ano de 2020. Então, se trata de uma patologia crônica, né, e degenerativa da orelha interna, e ela é muito caracterizada pela tétrade sintomática, que é a vertigem combinada com a plenitude auricular, zumbido e a perda auditiva sensório-neural flutuante. Como o Dr. Carlos também já trouxe muito bem esse assunto, a etiologia dessa doença é muito incerta, porém a teoria mais aceita, né, é a hidropsia endolinfática, que é quando ocorre esse aumento da endolinfa no canal do labirinto membranoso. E essa doença tem várias modalidades de tratamento, sendo elas soluções dietéticas, diuréticos, cirúrgicas e o uso da betaestina. A betaestina é o principal medicamento utilizado para tratar essa vertigem, devido à sua ação antagonista dos receptores H3 e agonista do receptor de H1, o que ajuda a reduzir essa pressão endolinfática. No entanto, ainda existem opiniões que são divergentes sobre o uso desse medicamento na doença de Meniere, como foi esse publicado em 2001. Então, esse artigo tem como objetivo fornecer uma visão geral das evidências, analisando as diretrizes existentes e estudos randomizados controlados por placebo sobre os efeitos da betaestina em pacientes maiores de 18 anos com a doença de Meniere confirmada. Nessa metodologia, se trata de uma revisão sistemática da literatura, com base de dados nos princípios descritos nos graus de recomendações, avaliações, desenvolvimento e abordagem da avaliação, que é o GRADE, e foi estruturada com base na estratégia de pico, população, intervenção, estrutura, comparação e resultados. E também serviu como um trabalho de uma atualização da diretriz clínica nacional sobre a doença de Meniere, publicada em 2018, pela saúde dinamarquesa. Entrando na metodologia, então, foi feita uma busca de vários bancos de dados, utilizando as palavras-chave. Os critérios de inclusão foram pacientes maiores de 18 anos de idade, que tinham, de fato, doença Meniere, né, e eu descrevi os classificadores para essa doença, que o Dr. Carlos já citou. E os critérios de exclusão são pacientes com diagnóstico de vertigem diferentes da doença e pacientes com síndrome de Meniere que não foram diagnosticados. Então, a nossa população são os pacientes com doença de Meniere, a intervenção eles foram controlados por placebo, investigando o uso da betaestina, e teve alguns desfechos. O primário foi a frequência de ataques à vertigem e ocorrência de eventos adversos graves de 3 meses após o tratamento inicial, e o desfecho secundário foi essa perda auditiva, zumbido, verificou-se se houve piora ou melhora na qualidade de vida, como foi o impacto na vida diária, e qual era o tempo de duração entre essas crises e as dores de cabeça. Esse estudo teve como desenho a avaliação dos estudos, incluiu dados demográficos da população e características iniciais, detalhes sobre as condições de intervenção, de controle, e também levou em consideração o resultado e o tempo de medição. Então, após uma busca por revisões sistemáticas e estudos primários, apenas um estudo foi considerado relevante, porque ele se tratou de estudo multicêntrico, com um N grande, 221 pacientes,
sendo que esses pacientes foram randomizados em 3 braços para placebo. Um grupo, 1/3, né, utilizava placebo, 2/3 utilizava uma dosagem menor do beta-estamina e a outra porcentagem utilizava a dosagem máxima, né, de 48 miligramas por dia. Só que, no entanto, esse estudo ele não mostrou que houve melhoras, né, na vertigem, na geometria de baixas frequências e também não teve nenhuma consequência nos eventos adversos significativos. Então, a discussão ela traz isso, né, que após essa pesquisa minuciosa e essas divisões sistemáticas, só foi encontrado esse único estudo e ele não mostrou nenhum efeito de tratamento com a beta-estina. Mas, por outro lado, ele também não mostrou que ela ia provocar efeitos adversos graves. Apesar dessa falta de evidência também, os documentos do consenso internacional ainda assim recomendam o medicamento como tratamento de primeiro passo. E isso também é uma nota que o artigo traz, né, que quando você olha a análise, abordagem clínica, a recomendação é muito grande, diferente de quando você faz um estudo randomizado. Então, como conclusão, esse estudo nos mostra que ainda não há evidências controladas, randomizadas, que apoiem esse alívio sintomático, né, significativo e adequado, mas, no entanto, é ainda necessário fazer mais estudos randomizados que investiguem esse efeito do medicamento na doença de Meniere. Aqui encerro minha apresentação.